no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A pauta política desta semana tem como principal assunto a reforma tributária, que mexe com os impostos e a longo prazo terá impacto na vida dos consumidores. As mudanças nas normas tributárias interessam nessa primeira fase aos governadores, prefeitos e lideranças empresariais que temem prejuízos na arrecadação no caso do poder público e sobrecarga de impostos na área privada. Os governadores se reuniram em Brasília, se articularam e sinalizaram com o apoio ao projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados. O governador Eumano de Freitas também se integrou ao debate e destaca a importância dos avanços que estão sendo registrados neste momento com o projeto de reforma tributária. Nós temos uma nova legislação que possa simplificar, favorecer a vida dos empresários no Brasil, dos investimentos, para que a gente possa, com isso, ter um cenário econômico mais favorável, aumento dos investimentos no país, portanto, aumento de emprego e renda para o nosso povo. E nessa reforma tributária, evidentemente, tem interesse em segmentos econômicos e tem interesse dos entes federados. O Estado do Ceará tem, evidentemente, uma preocupação, e uma vez que na reforma tributária eu deixo de ter os incentivos fiscais, nós precisamos ter instrumentos para garantir o desenvolvimento regional. Os estados do Nordeste precisam ter uma política com apoio do governo federal para atração de investimento na área industrial, na área de comércio e serviços, na área de tecnologia da informação, em energia renovável. E, portanto, o Fundo de Desenvolvimento Regional é muito importante para os estados do Nordeste, para que nós possamos continuar a ter políticas efetivas dos estados de atração de investimentos. Portanto, a definição do valor desse fundo, os estados propuseram ao governo federal um fundo anual de 75 bilhões. E nós vamos trabalhar para poder chegar a essa meta e os critérios de distribuição desses recursos. Jornalista Beto Almeida, as palavras do governador Eumano de Freitas parecem retratar o sentimento também entre outros chefes de executivos estaduais que se incorporaram a essa discussão, a articulação puxada pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para avanços no projeto de reforma tributária que neste momento está na pauta de votação de hoje da Câmara dos Deputados. Pelo jeito, Beto, as últimas horas foram de abertura de um consenso. Nem todo o consenso está fechado para esse projeto agradar a todos os segmentos, mas pelo menos houve aí um entendimento no sentido de que a reforma tributária precisa sair do papel com menos burocracia para os consumidores, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e ao mesmo tempo preservando também os interesses de arrecadação tributária dos estados e dos municípios. Enfim, os nós da reforma tributária estão desatados. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Para você ver, Luzenor, quando chega a um ponto do interesse de conjunto, tanto do setor público quanto do setor privado, em torno de um tema que a gente já vê e acompanha há pelo menos, eu vou colocar aqui 30 anos, se não for mais, porque eu comecei... Você não era nem nascido. Não, eu para o jornalismo. Para o jornalismo, porque eu ia te dizer isso, eu ainda era estudante, começando na comunicação com você também, lá na UFC, quando a gente já lia no noticiário a necessidade do país fazer uma reforma tributária. De lá para cá, nesse período, Luzenor de Oliveira, o sistema tributário brasileiro virou um cipoal, onde as empresas gastam horrores para poder decifrar e se livrar de impostos e fazer o melhor que podem. E então o acordo saiu. Existia dificuldades, muitas. Existia inclusive a possibilidade de sequer ser votado agora. Mas nas últimas horas entraram em campo governadores, prefeitos e também entidades privadas e simplesmente se chegou-se a um acordo. E tem coisa boa nesse acordo. Uma das histórias é o seguinte: os estados e também os municípios tinham uma preocupação. Ora, se nós vamos ter a unificação de impostos, de tributos, né, tudo num só, e tudo vai ficar concentrado na mão da União,
e a União depois é que vai redistribuir para os estados e os municípios, como é que fica essa nossa autonomia? Principalmente em relação a impostos que são estratégicos para os estados, como por exemplo o ICMS. Sem o ICMS, os estados temiam que não teriam como condições de oferecer isenções fiscais para atrair indústrias. Os municípios, por sua vez, temiam perder receitas sem ter o controle do ISS, sem ter controle de outros tributos. E aí o que aconteceu? O acordo fechou o seguinte, Zenor, nós vamos ter, então, 5 impostos. Ela vai unificar 5 impostos. O IPI, o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Mas qual é a diferença agora? É que nós vamos ter 2 impostos de valor agregado. Um desses impostos é o IBS, vai reunir os impostos municipal e o estadual, ou seja, ICMS e ISS. Esses daí, esse valor agregado, ele vai ser, então, administrado conjuntamente pelos entes federados, tá certo? Já um vai ser federal. Esse vai ser coordenado e controlado apenas pela União. Mas os estados e os municípios ganharam a causa, porque eles vão ter um controle na gestão e na administração da arrecadação desse bolo que diz respeito. Mas vamos mais, Zenor, tem mais coisa aqui. Então eu antecipo o seguinte, Beto Almeida, o novo texto substitutivo da reforma tributária, apresentado pelo deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP, da Paraíba, na noite de ontem, quarta-feira, mantém apenas 3 alíquotas para o futuro imposto sobre valor agregado IVA e os fundos estaduais em 40 bilhões de reais por ano. As principais mudanças são a criação da cesta básica nacional com desoneração completa do imposto e que a transição do IVA nacional e subnacional começará ao mesmo tempo, ou seja, em 2026. Na versão anterior da proposta, o IBS só seria iniciada a cobrança em 2029. Exato. E a transição completa termina em 2033. E mais, Beto Almeida, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, disse após a leitura do parecer que a análise do texto será retomada hoje às 11 horas da manhã e que a votação deverá ocorrer a partir das 18 horas. Pelo jeito, Beto Almeida, consenso entre as lideranças empresariais, governadores e prefeitos, como você bem disse, né? Um nó que é desatado, que estava ali na gaveta, um projeto de reforma tributária há mais de 30 anos e que pode beneficiar os consumidores. Primeiro, esse aspecto aí da alíquota zero para os produtos da cesta básica. Essa é uma conquista, Zenor, que aplacou aí e ganhou o coração de todo mundo, porque existia uma preocupação, inclusive o setor de supermercados dizia que, de um modo como o parecer, o procurador inicial, do parecer inicial do procurador tinha colocado, que isso iria impactar, inclusive, nos produtos da cesta básica, essa reforma tributária. Então, para acabar então com isso, o Ribeiro, né, que é o procurador, o Aguinaldo Ribeiro, relator do projeto, ele diz o seguinte: vai ter, Luciano, uma lista nacional de produtos da cesta básica, porque hoje a cesta básica, a composição dela varia de região para região. A composição da cesta básica do Ceará não é a mesma de São Paulo, que não é a mesma do Rio Grande do Sul. A partir de agora, toda a cesta básica brasileira ela vai ter os mesmos produtos, com alíquota zero na tributação, sem incidência de tributação. Só que o parecer inicial não era esse. O parecer inicial previa a incidência de tributo, sim, uma cobrança de 50% da alíquota padrão. Tá certo? Então, ia realmente ter impacto. Agora não, zerou. E ele disse um argumento, utilizou um argumento, disse o seguinte: olha, isso é para acabar, então, com aquela história de que nós iríamos prejudicar os pobres. Então, não tem mais essa questão. Inclusive, tira do ex-presidente Jair Bolsonaro um discurso que ele vinha utilizando nas redes sociais, dizendo que essa reforma tributária do PT era um verdadeiro um soco no estômago dos mais pobres. Aí ele cita que a carga do IPI ia ser muito alta, que os impostos no final das contas iam acabar sobrando para o consumidor. Isso não vai acontecer. E o que foi mais que ganhou a atenção e o apoio dos governadores, Zenor? Aquilo que eu falei, eles vão ter agora um imposto específico para eles administrarem conjuntamente, que são os impostos estadual e federal, né, que é um IVA para eles.
E além disso, Zenor, tem a questão também do fundo, aquele fundo, né, de federativo que vai reunir o que for arrecadado, aliás, um fundo que vai criar uma espécie assim de bolsão para fazer a compensação no período de transição da aplicação desse imposto. Bolsão que será criado com 0,1% de todos os recursos arrecadados, e que esses recursos irão para o Conselho Federativo, né, que irá compor... Que é a divisão desse bolo bilionário, esse fundo para compensar perdas com o ICMS no caso dos estados. Só que o seguinte, eles também querem, os governadores e os prefeitos, eles querem ter maior participação na gestão desse Conselho Federativo desse fundo, porque até então eles diziam que eles não tinham uma participação mais efetiva. Eles vão passar a ter governadores e prefeitos. Agora, eles estavam querendo, você deve estar lembrado aqui, era pelo menos 75 bilhões na composição desse fundo. Inicialmente esse fundo vai começar com um bolsão, com a garantia de 40 bilhões, mas ele também, a perspectiva é de ir crescendo ano a ano. Então é o seguinte, ganhou a simpatia dos governadores, dos prefeitos, de entidades, inclusive privadas, porque a FIEC saiu ontem com uma nota, Luciano, uma nota que teve um impacto muito positivo também para o mercado, principalmente para o setor da iniciativa privada, onde os empresários pediram o seguinte, que a Câmara votasse o mais rápido possível essa reforma, porque eles entendem que não existe uma reforma ideal, existe, aliás, uma reforma perfeita, existe aquela reforma que é possível, e muita coisa já havia sido corrigida e o país não podia mais ficar batendo cabeça em torno disso. Isso foi outro ponto importante. E aí se juntou com aquilo que a gente vai falar ainda, que é a questão da liberação de emendas. E aí, pronto, Luciano, isso tudo reunido, nós temos hoje todo o caldo necessário de informações para a aprovação da reforma tributária em primeiro e segundo turno, viu?